Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, Aquibor, Safã, e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Hebreus. Capítulo 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou,
porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Joel. Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Porventura, isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos,
e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Salmos. Salmos, capítulo 140. Salmo de Davi para o músico mor. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, que pensa o mal no seu coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Selá. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Selá. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte. Selá. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão teu nome, os retos habitarão na tua presença. Salmos, capítulo 141. Salmo de Davi. Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que não me quebrará a cabeça. Pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando seus juízos forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira lenha na terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor, em ti confio. Não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram, e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Robert Murray McCheyne, 1842, nas vozes de Pastor Paulo Castelã. Versão
Almeida Corrigida Fiel. SBTB.